Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 19, do versículo 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos então meditar nesta narrativa bíblica, e o título que nós damos para esta mensagem é Virtudes e Equívocos do Mancebo de Qualidade. Repetindo, Virtudes e Equívocos do Mancebo de Qualidade. Esta narrativa bíblica está relatada nos três evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Trata-se de uma história real, uma história verídica, e não de uma parábola, como alguns podem pensar. Aquele jovem não era um jovem qualquer. Tanto Mateus quanto Lucas afirmam que se tratava de um jovem rico, um mancebo de qualidade. E este jovem, ele entrou em cena na última viagem de Jesus a Jerusalém. O evangelista Lucas nos informa que se tratava de uma pessoa de alta posição. Nós lemos em Lucas capítulo 18, versículo 18, e perguntou-lhe um certo príncipe. A palavra príncipe, no original grego, a língua que foi escrita o Novo Testamento, esta palavra príncipe, archon, significa governador, comandante, chefe, líder, o que nos mostra que se tratava de alguém muito importante,
uma pessoa muito importante dentro da sociedade judaica. Além disso, a palavra de Deus nos fala ainda que se tratava de alguém muito rico. Repito, muito rico, uma vez que possuía muitas propriedades, conforme nós lemos aqui no texto Mateus 19, versículo 22, porque possuía muitas propriedades. A Bíblia não relata seu nome e também não dá mais detalhes, mas no texto sagrado observa-se que se tratava de um jovem de muitas virtudes, as quais todos devemos seguir. Mas o texto também nos mostra seus equívocos neste encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã vamos então analisar, verificar minuciosamente as virtudes e os equívocos deste jovem rico, deste mancebo de qualidade. A primeira virtude que nós observamos aqui no texto bíblico é que ele buscou a face de Jesus. Ele buscou Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele tinha interesse pelas coisas espirituais. Ele tinha interesse pela vida eterna, pela vida após a morte. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 19, versículo 16, a parte A, eis que aproximando-se dele um homem. Então ele foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma virtude. Fato digno de nota é ele ter vindo ao encontro do Senhor. Com certeza já ouvira falar da vida e ministério de Jesus, ou quem sabe até mesmo presenciado alguns dos seus milagres e sinais, o que o levou a sentir uma grande atração pelo Mestre Jesus. Ele foi até Jesus. Foi até Jesus esperançoso para fazer a pergunta mais importante que alguém poderia fazer: como obter a vida eterna? Prezado ouvinte, prezado irmão, você se preocupa com a vida eterna? Você se preocupa com a vida após a morte? Aquele jovem rico procurou Jesus e se aproximou dele. Ele deu o primeiro passo. Ele buscou o contato com o Senhor Jesus Cristo. O evangelista Marcos relata que ele correu para encontrar Jesus. Ele tinha pressa para encontrar o Senhor Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 17, está escrito: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Meus irmãos, essa é uma virtude que precisamos ter. Devemos nos esforçar para estar próximo de Cristo. Devemos nos aproximar dele. O salmista Asaf, no Salmo 73, versículo 28, diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Este jovem se mostrava interessado pelas coisas espirituais, quando a maior parte dos que cercavam Jesus eram descuidosos, indiferentes. Ele mostrava-se disposto a honrar o nosso Senhor Jesus Cristo e até se ajoelhava diante dele, quando os escribas e fariseus desprezavam Jesus Cristo. Prezados ouvintes, para alcançarmos comunhão com Cristo, precisamos nos aproximar dele. Para termos vitória diante das dificuldades que a vida nos apresenta, precisamos nos aproximar de Cristo. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Jesus disse: aquele que busca, acha. Mateus, capítulo 7, versículo 8. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você que me ouve nesta manhã, tem se aproximado de Jesus? Este jovem rico, este mancebo de qualidade, se aproximou de Jesus. Isto é uma virtude. A segunda virtude deste jovem apontado no texto lido é que ele falou com Cristo. Lemos aqui em Mateus 19, versículo 16b. E disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Disse. Este é o segundo ponto destacável daquele jovem. Ele dirigiu-se a Cristo, ele revelou sua dúvida, ele revelou a Jesus a sua inquietação. Ele expôs ao Senhor Jesus Cristo sua dúvida sobre a vida eterna. Jesus quer que nós nos dirijamos a Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que expressemos nossos sentimentos, nossas dúvidas, nossos anseios. Ele quer ouvir dos nossos próprios lábios as nossas necessidades, as nossas inquietações, as nossas
aflições? Você tem relatado a Cristo as tuas dificuldades? Você tem relatado a Cristo as suas aflições? Este jovem relatou ao Senhor Jesus a sua grande dúvida sobre a vida eterna. Aquele jovem foi direto ao assunto que o afligia. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Logo, via de regra, para recebermos algo do Pai, precisamos pedir. Repito, para receber algo de Deus, algo do Pai, nós precisamos pedir. Mateus capítulo 7, versículo 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Aleluia! Repetindo, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Por mais que ele saiba de antemão todas as nossas necessidades, ele quer ouvir de nossa boca. Não foi assim com Bartimeu? Ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele sabia que Bartimeu era cego, mas ele queria ouvir dos lábios de Bartimeu, ele expor a sua necessidade. E Bartimeu foi muito claro, muito objetivo: eu quero ver. E você, meu irmão, minha irmã, tem falado com Cristo? Você tem falado com Cristo? Esta é uma virtude. Foi uma virtude daquele jovem. Ele falou com Cristo. Ele revelou sua dúvida e sua inquietação. A terceira virtude deste mancebo de qualidade, ele elogiou a Cristo. Diz o texto, Mateus 19, versículo 16, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Ele chamou Jesus de bom mestre. Mais uma vez, aquele jovem acertou quando iniciou as suas palavras elogiando, exaltando a Cristo. Muito objetivo, fez 2 elogios em 2 palavras: bom e mestre. Marcos vai além e descreve que aquele jovem ajoelhou-se perante a Cristo. Embora Jesus tenha lhe dado uma pequena reprimenda: porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Eu penso que aquele jovem fez o correto. Ele elogiou, exaltou o Senhor Jesus Cristo. Isso porque Jesus realmente merece ser elogiado. Jesus merece ser exaltado, adorado. Jesus merece ser louvado. E aquele jovem não perdeu sua oportunidade. Prezado irmão, Jesus realmente é bom. Ele acertou, aquele jovem acertou.
Jesus realmente é mestre, ele é um bom mestre. E você que me ouve nesta manhã, tem exaltado a Cristo, tem elogiado a Cristo, tem aproveitado todas as oportunidades que você tem para adorá-lo? Fica esta pergunta para todos nós. A quarta virtude daquele jovem, ele se preocupava com a vida eterna. Mateus 19, versículo 16, a parte final. Que bem farei para conseguir a vida eterna. Provavelmente, aquele jovem teve uma única oportunidade de estar próximo a Cristo e de dirigir-lhe a palavra. O assunto que escolheu como prioridade demonstra que, apesar de ser um príncipe, um jovem rico, ele também se preocupava com a vida eterna. Talvez por isso tenha se aproximado de Jesus. A sua pergunta a Cristo demonstra sua preocupação. Há pessoas que não se preocupam com a vida eterna, não se preocupam com o que acontecerá depois da morte, não se preocupam com a vida espiritual. É possível que a grande pergunta tenha sido feita em razão do conhecimento prévio que aquele jovem tinha da pessoa de Jesus. Ao ver os milagres do Senhor, talvez chegou à conclusão de que ele ensinava o caminho correto para entrar no reino de Deus, para ter a vida eterna. Daí a sua pergunta: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Tal pergunta, meu irmão, revelou seu imenso desejo de fazer parte do reino de Deus. Ele tinha o desejo de ter a vida eterna. Ele tinha o desejo de fazer parte do reino de Deus. Sua intenção era correta, embora não soubesse aproveitá-la. Meu irmão, minha irmã, não basta ao pecador fazer perguntas acerca da salvação. É necessário abraçar o Senhor Jesus Cristo. É necessário crer no sacrifício realizado pelo Filho de Deus. É necessário recebê-lo no coração, não apenas fazer perguntas. Somente assim podemos alcançar a vida eterna e fazer parte da família de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, observe bem, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Somente nos tornamos filhos de Deus, com direito à vida eterna, com direito a entrar no reino de Deus, não apenas fazendo perguntas, mostrando interesse sobre a salvação, mas através
da fé em Cristo. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O jovem pensava nisso, e isso era um assunto revelante para ele. Ele se preocupava com o destino da sua alma. A quinta virtude deste jovem rico, ele se desviava do mal. Mateus capítulo 19, versículo 20, diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Quando o jovem foi incentivado por Jesus a guardar os mandamentos, ele asseverou que vinha guardando os mandamentos desde a sua mocidade. A sua conduta religiosa nos mostra claramente o quanto ele era preocupado com o destino da sua alma. Por esta razão, ele procurava guardar os mandamentos instituídos pelo Senhor através de Moisés. Observe a lista de mandamentos citadas pelo Senhor Jesus e a afirmativa do jovem, dizendo que cumpria cada mandamento. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme relato bíblico em Mateus capítulo 19, versículos 18 e 20. Tudo isso, respondeu o jovem, tenho guardado desde a minha mocidade. Cremos que há muitas pessoas que agem da mesma maneira que agiu este moço. Na ânsia de agradarem a Deus, procuram praticar sua religião com uma disposição incrível. Dedicam-se a rituais, penitências, esmolas, boas obras, porém suas almas estão vazias de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, reconheço mais uma virtude daquele jovem. Ele era fiel aos mandamentos de Deus. Ele se desviava do mal. Ele evitava pecar. O verdadeiro sentido da vida em Deus não é o fazer, mas ser um verdadeiro cristão. Lembre-se que a fé sem obras é morta. Devemos também, com certeza, praticar um cristianismo autêntico, ter boas obras, mas o importante é ser um verdadeiro cristão. Hoje em dia, muitos têm relativizado a importância de se desviar do mal, de se evitar pecar, mas para Deus isto é importante. E aqui está mais uma virtude deste jovem. Ele se desviava do mal. Você tem se desviado do mal? Tem procurado guardar as orientações da Bíblia? Agora, vamos verificar os equívocos deste mancebo de qualidade. Apesar de possuir muitas virtudes, verificamos que aquele jovem era imperfeito. O próprio Jesus afirma isto do versículo 21, quando ele diz: se queres ser
perfeito. Então ele não era perfeito. Se queres ser perfeito. Da leitura do texto sagrado, vemos alguns dos seus equívocos. Primeiro equívoco, que bem farei para conseguir a vida eterna. Nesta pequena expressão, vem um grande equívoco daquele jovem. Este equívoco é o mesmo de muitas religiões. Pensava que fazer o bem era possível para conseguir a vida eterna, mas a salvação das nossas almas não vem de fazer o bem. De nada importa fazermos toda a caridade do mundo e não aceitarmos a Cristo, nos rendermos a Cristo. A salvação é pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Faço o bem porque sou salvo e não para ser salvo. Talvez aquele jovem rico pensasse que a vida eterna se alcança por obedecer os mandamentos. Está evidente, está claro no texto bíblico, quando diz que me falta ainda. Este é outro equívoco de muitas pessoas, é o equívoco de muitas religiões. Devo seguir os mandamentos por obediência, porque é aprazível a Deus, mas não para ser salvo. Cremos que há muitas pessoas que agem da mesma maneira que agiu este moço. Na ânsia de agradarem a Deus, procuram praticar sua religião com uma disposição incrível. Dedicam-se a rituais, penitências, esmolas, porém suas almas estão vazias de Deus. Então este foi um equívoco. Que bem farei para conseguir a vida eterna. Ele pensava que poderia obter a vida eterna fazendo algo. O segundo equívoco do mancebo de qualidade era o apego às suas riquezas. Ele queria a vida eterna, mas era apegado às coisas materiais. O segundo equívoco, e o mais importante, é este, o apego às suas riquezas. Quando o moço, depois de dizer a Jesus que estava guardando os mandamentos, perguntou o que ainda lhe estava faltando, Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Todavia, a palavra de Deus nos informa que aquele jovem de qualidade, jovem rico, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Com certeza, os bens materiais acabam se tornando um grande impedimento para aqueles que desejam a vida eterna. No dizer de Jesus, não há como servir a Deus e ao mesmo tempo amar e servir as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis seguir a Deus e a Mamom. Mateus
capítulo 6, versículo 24. O principal problema que Jesus, na sua infinita sabedoria, logo identificou naquele jovem e passou a abordar com dureza, é que aquele jovem era escravo das suas riquezas. Aquele jovem, apesar das virtudes que nós mencionamos aqui, que nós enumeramos, apesar das boas intenções, destacamos que ele tinha um ponto fraco, ele tinha um calcanhar de Aquiles que o prendia ao mundo. Ele era prisioneiro de suas próprias riquezas. Um grande equívoco daquele jovem de qualidade, de grandes virtudes. Jesus, o bom mestre, o mais sábio de todos os homens, foi direto à ferida com uma proposta inusitada, com uma proposta desafiadora. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Trata-se de uma proposta que foi feita só para aquele jovem. E o mestre disse: mas vem e segue-me. Está aqui no versículo 21, na parte final. Vem e segue-me. É como se Jesus dissesse: filho, mesmo sem o seu dinheiro, mesmo sem as suas riquezas, eu lhe aceito, vem a mim. Não é por acaso que Marcos relata, lá no capítulo 10, versículo 21, que Jesus o amou, prevendo o risco de seus discípulos confiarem nas riquezas terrenas. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Onde está o vosso tesouro? Lemos em Mateus capítulo 6, 19, 21. Prezado ouvinte, não é errado, repito, não é errado possuir bens materiais, mas precisamos colocá-los no seu devido lugar. Concluímos esta mensagem dizendo: da mesma maneira que aquele jovem, que aquele moço, há muitos que se comportam como grandes religiosos. Contudo, a verdadeira vida de Deus está ausente neles. Querem uma religião que satisfaça o ego, mas optam por permanecer descompromissados com Deus. O verdadeiro cristianismo envolve compromisso sério, aliança eterna com Deus. Se almejamos servir a Deus, precisamos estar dispostos a entregar até mesmo a própria vida, se necessário for. E por esta razão que Jesus disse: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 16, versículo 25.
triste desfecho para aquele mancebo de qualidade, de virtudes. São lindas as histórias com um final feliz, mas esta não teve um final feliz. No caso do mancebo de qualidade, o desfecho foi muito triste. Mateus 19, 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem valoroso, o jovem de muitas virtudes, de muitas qualidades, desistiu de Cristo, desistiu da vida eterna, e isto, logicamente, o entristeceu. Entre a riqueza e Cristo, entre Manom e Cristo, ele escolheu a riqueza. E você, prezado ouvinte, você também tem um ponto fraco. O ponto fraco deste jovem era suas propriedades, sua riqueza. Mas eu te pergunto, você tem um ponto fraco? Você tem um calcanhar de Aquiles que o aflige, que o impede de seguir a Cristo? Qual é o seu apego? Repito, qual é o seu apego? Qual é o seu mamon? São as riquezas, são as vaidades, são as luzes do mundo, é o dinheiro fácil. Qual é o seu apego? Os vícios, as drogas, as prostituições. O que você precisa é largar hoje tudo isto para seguir a Cristo. Este jovem teve um desfecho, um final não muito feliz, um final infeliz. Mas e você? Que tal um final feliz? Assim como aquele jovem de qualidade, hoje você é confrontado com esta mensagem. Hoje você é confrontado por Cristo. Qual é a tua decisão? Você também vai se retirar triste, porque está muito apegado a algum bem material, algum pecado? Hoje você pode ter um final feliz. Se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele te chama para uma nova vida. Que Deus abençoe a todos. Amém.